A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, sua família, sua casa. Hoje eu quero trazer mais uma palavra abençoada, uma palavra de edificação aos vossos corações, né? Porque Jesus está voltando para buscar os escolhidos dele. Jesus vai vir buscar um povo que está andando em obediência com a santa palavra de Deus. Por isso que o evangelho de Jesus tem que ser pregado em tempo e fora de tempo, amém? Então hoje eu quero trazer uma palavra ao coração de cada irmão que está lá no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25, meu irmão. Você que tem prazer na lei do Senhor, eu te convido a você estar ouvindo a palavra abençoada. Você que não tem, eu te convido também, porque a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém? Então lá no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25, eu vou ler rapidamente aqui, está escrito assim a palavra de Deus. E certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu-se no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude desse mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vê que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? E ele olhava em redor para ver quem o fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e ser curada desse mal. Olha que palavra abençoada, igreja, que palavra tremenda. A Bíblia diz que Jesus tinha passado para o outro lado da margem. Ali a multidão estava seguindo Jesus. E nesse percurso a Bíblia diz que um homem chamado Jairo, ele vai até Jesus e fala: Senhor, a minha filha está moribunda, a minha filha está ali quase morta. Então Jesus vai no caminho para ouvir o que aquele homem estava pedindo. Jesus vai atender o pedido desse homem por nome de Jairo, para resolver o problema da filha dele. Só que não é sobre a filha de Jairo que eu quero falar sobre essa mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz, meu irmão, que no caminho, quando Jesus estava indo para a multidão, uma mulher que tinha 12 anos que sofria de enfermidade. 12 anos que estava sofrendo do fluxo de sangue, meu irmão. 12 anos. E o que eu quero falar sobre essa mulher? Essa mulher que tinha 12 anos sofrendo fluxo de sangue. Era uma mulher perseverante. Era uma mulher que não se rendia. Era uma mulher que não se rendia porque viu os problemas na vida dela. A Bíblia diz, meu irmão, que essa mulher sofria 12 anos dessa enfermidade. A Bíblia diz que ela gastou tudo quanto ela tinha com os médicos. A Bíblia diz que ela procurou todos os recursos da terra. A Bíblia fala que quanto mais ela procurava os médicos, quanto mais ela gastava com os médicos, a situação dela piorava. Engraçado, a Bíblia diz que quanto mais ela gastava, a situação dela piorava. Talvez ela ia no médico e esperava os médicos falar assim: essa situação está melhorando. Não, a Bíblia diz que quanto mais ela buscava a ajuda dos médicos, gastava o dinheiro, o médico dizia para ela: filha, a sua situação está piorando. Mulher, a sua situação está piorando. Eu vou ler para os irmãos, está aqui, ó. Glória a Deus. Olha o que está escrito aqui, ó. No versículo 26, olha o que está escrito. E que havia padecido com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitada. Isso antes indo a pior. Quanto mais ela gastava dinheiro com os médicos, a situação dela piorava. Só que pelo fato da situação dela piorar, ela não desistia. Pelo fato da situação dela piorar, ela não desistia. O que nós entendemos com isso, meu irmão? Não é porque a sua situação está piorando que você tem que voltar para trás, não. Não é porque você está orando e a situação está piorando que você tem que desanimar, não. Por mal sair da sua vida, ele tem que aparecer.
Para o demônio sair da vida de alguém, ele tem que manifestar, meu irmão. Então não é porque o mal está aparecendo na nossa vida que a gente tem que retroceder, não. Não é porque as coisas estão piorando que nós vamos olhar para trás, não. Talvez é Deus trabalhando ali. É Deus provando a nossa fé, porque a nossa fé não está de vista. A nossa fé, quer dizer, a nossa fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Jó, ele viu ali os filhos dele morrer. Jó, ele viu a riqueza dele indo embora. Jó, ele viu a saúde dele indo embora. Mas não é porque a situação de Jó estava piorando que ele deixou de temer a Deus. Então essa mulher, ela vendo que a situação dela estava piorando, cada vez que ela ia nos médicos, ela não desanimou. E ela procurou, foi até no último recurso que ela tinha. Eu imagino que a família dela já tinha abandonado ela. Porque naquela época, quem tinha um fluxo de sangue, quem tinha uma doença dessa, muitas das vezes era considerado uma pessoa imunda. A Bíblia não diz que a família dela estava junto com ela, talvez a família abandonou. O único recurso que ela tinha, talvez era um dinheirinho que ela tinha guardado. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos e a situação dela piorava. E o que me chama a atenção, meu irmão, que mesmo a situação dela piorando, ela não desistiu. Só que eu quero falar para os irmãos, enquanto ela estava procurando recurso da terra, a vida dela não melhorou. Enquanto ela estava colocando a confiança nos médicos, a situação dela não melhorou. Enquanto ela estava colocando a confiança no dinheiro, as coisas dela não melhorou. Enquanto ela estava colocando a confiança na medicina, a situação dela não melhorou. Mas quando ela está em encontro com Jesus, vai acontecer algo extraordinário. Vai acontecer algo impressionante, meu irmão. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia não fala o que ela ouviu falar de Jesus. Eu imagino comigo, meu irmão, ela ouvindo falar de Jesus assim. Esse Jesus está curando. Esse Jesus está libertando. Esse Jesus que está passando aí, ele cura, ele salva, ele liberta. Esse Jesus, ele faz sinais, ele faz maravilhas. Talvez era esse assunto que essa mulher estava ouvindo falar de Jesus. Agora eu quero chamar a atenção sua, meu irmão, e a minha também. O que me chama a atenção é que essa mulher, a primeira vez que ela ouviu falar de Jesus, ela colocou a fé dela em prática. O fato dela ouvir falar de Jesus, a fé dela aumentou, teve a fé aperfeiçoada. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Não é por você ficar ouvindo novela que a sua fé vai ser aperfeiçoada. Não é por você estar contando fofoca que a sua fé vai ser aperfeiçoada. Não é por você ficar nas rodas dos escarnecedores que a sua fé vai ser aumentada. Não é por você assistir filme que a sua fé vai ser aperfeiçoada. A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então essa mulher, ela teve a fé aperfeiçoada porque ela ouviu a palavra de Deus. E o que me chama a atenção, meu irmão, é que ela não foi só ouvinte da palavra. Tem gente que ouve a palavra de Deus, mas não os pratica. Tem gente que conhece a palavra de Deus, mas não pratica. A Bíblia diz que quem ouve a palavra de Deus e não pratica, assemelharei-o ao tal como um homem que edificou a casa sobre a areia. Vieram a chuva, vieram as enxurradas e veio a tempestade e foi grande aquela queda. E essa mulher, ela ouviu a palavra de Deus e praticou a fé. Peraí, se esse Jesus que eles estão dizendo, ele é quem eles estão falando, eu vou lá que eu vou ser curada desse mal. Porque eu já busquei todos os recursos da terra. Eu já busquei os recursos da medicina e não resolveu. Meu irmão, Jesus, ele vai além da medicina. Jesus, ele vai aonde o homem não vai. Então essa mulher procurou todos os recursos da terra e não resolveu. Talvez ela pensou com ela assim: se esse Jesus é esse Jesus que eles estão dizendo, eu vou lá e vou ser curada. Se esse Jesus é esse Jesus que eles estão falando quem ele é, eu vou lá que eu vou receber a minha cura. Outra coisa, ela colocou a fé dela em prática. Muitos dizem que tem fé com os lábios, mas na hora de praticar, não pratica. Jesus disse que muitos me honram com os lábios, mas negam com as obras. Jesus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sem as obras, ela é morta. E essa mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, ela colocou a fé em prática. Ela não só falou com os lábios, mas colocou em prática a fé dela. Ela falou assim: eu vou lá receber a minha cura. Outra coisa, meu irmão, ela dizia com ela mesma: peraí, se esse for o Jesus que cura mesmo, então se eu somente tocar, a Bíblia fala, ela falando, eu somente lá tocar, eu serei curada. Outra coisa, ela imaginou: peraí,
Eu que tenho que ir lá e tocar em Jesus, porque se eu for ficar esperando para alguém me levar até Jesus, eu vou perder a minha bênção. Outra coisa, tem coisas que é individual, tem coisas que tem que partir de você, tem coisas que tem que partir de mim. Você não tem que ficar esperando pelo próximo. Ah, minha esposa não quer se converter, não. Ora para ela. Ah, meu marido não quer se converter, não. Ora para ele. Ah, meu filho não quer sair do vício das drogas. Meu filho não quer sair do vício das bebidas alcoólicas. Minha filha não quer sair desse mundo. Vai lá e ora para ela. Mas busca a sua salvação em primeiro lugar. Ande em obediência em primeiro lugar. Tem coisa que você não tem que ficar esperando pelo próximo. Tem coisa que você tem que tomar uma atitude. Essa mulher reconheceu que se ela ficasse esperando alguém para pegar ela e levar até Jesus, ela ia perder a bênção dela. Ela falou, peraí, eu que tenho que ir lá. Eu que tenho que ir lá e receber a minha bênção. Ninguém vai me levar até Jesus. Então ela pensou com ela, se eu somente tocar em Jesus, eu serei curado. Ela colocou a fé dela em prática e não pratica a fé que você fala que tem, meu irmão. Pratica a fé que você fala que você tem. Amém? Então essa mulher, ela pensou com ela que eu vou ter que ir lá receber a minha bênção. A Bíblia diz que quando ela tocou em Jesus, ela sentiu já curada daquele mal. Porque ela colocou a fé dela em prática. Ela colocou a fé dela em prática. Quando ela tocou em Jesus, a Bíblia diz que Jesus falou assim, peraí, alguém me tocou. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Então os discípulos começam a falar assim, mas Senhor, a multidão te aperta. E você pergunta quem te tocou, tipo assim, né? Tá todo mundo te apertando. Só que eu quero chamar a atenção para você de uma coisa, meu. Jesus perguntou quem me tocou. Quem tocou? Não perguntou quem te apertou. Aquela mulher teve um toque diferente, ela teve um toque com fé. Ela praticou a fé que ela tinha. Ela colocou em prática a fé que ela tinha. Ela ouviu falar de Jesus, porque a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Ela tocou nas vestimentas de Jesus, detalhe, ela não tocou no corpo de Jesus. Ela tocou nas vestimentas de Jesus, porque ela reconheceu quem ela era, e ela reconheceu quem Jesus era. Jesus é santo, e ela reconheceu que era uma pecadora, então ela tocou nas vestes para não tocar em Jesus. Então ela tocou nas vestes e fez o poder sair de Jesus. Jesus não liberou o poder saiu de Jesus. Tanto é que Jesus disse, peraí, quem me tocou? Porque de mim saiu o poder, ele não liberou o poder. De mim saiu o poder, saiu virtude. Então a fé daquela mulher foi tão grande que fez poder sair de Jesus. O próprio Jesus disse, se vós tivesse fé, do tamanho de um grão de mostarda, tu dirás àquele monte, precipita-te daí, lança-te no mar, e isso será feito segundo a vossa fé. Então essa mulher, quando toca na orla de Jesus, ela já sente, já está curada desse mal. Irmão, eu imagino essa mulher escutando dos médicos assim, mulher, cada vez que você tem, você está piorando. Mulher, a sua situação está piorando, vai no outro dia, mulher, a sua situação está piorando. Agora, quando ela toca na orla de Jesus, eu estou curada desse mal. Eu já fui curado, eu sinto que eu estou curado. Então Jesus, ele volta e olha quem tocou nessa mulher. E volta quem tocou nas vestes dele. Então a mulher, temendo e tremendo, prostrou aos pés de Jesus. A Bíblia diz que essa mulher, ela teve o temor. Teve o temor. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Ela teve o temor de Deus. Ela prostrou diante do Senhor e contou toda a verdade o que tinha acontecido. Eu imaginei essa mulher contando para Jesus, Senhor, eu procurei todos os recursos da terra, meu problema não foi resolvido. Eu fui atrás da medicina, eu fui atrás dos médicos, gastei todo o meu dinheiro e nada resolveu. Mas quando eu ouvi falar do Senhor, eu coloquei a minha fé em prática, eu toquei nas suas vestes, agora eu me sinto curada. Aí Jesus vai e confirma aquilo que ela sentiu. Vai, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai-te em paz. Outra coisa, meu irmão, ela foi curada daquele mal, teve o temor de Deus, e ela foi chamada de filha e foi salva. Ela foi procurar uma cura, uma coisa, e foi lá receber o 4. Foi chamada de filha, foi salva, teve temor de Deus, e agora teve paz na vida dela. Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Então, meu irmão, coloca a tua fé em prática. Tem coisas que é para você fazer, não espera para o teu próximo, não. A salvação
salvação é individual, meu irmão. Não é porque a tua esposa serve a Deus que você vai ser salvo, não. Não é porque o marido é crente, a esposa tem que ser salva. Não é porque o pai é crente que o filho vai ser salvo. Não é porque o filho é crente que o pai vai ser salvo. A salvação é individual. Cada um de nós devemos buscar a nossa salvação. Tem coisas que é para nós tomar uma atitude diante do Senhor e colocar a fé em prática, confiar em Deus. Lembra de Marta? Marta estava chorando ali no sepulcro de Jesus, e Jesus chegou: Marta, retirai a pedra. Então Marta falou assim: mas Senhor, já é 4 dias, já cheira mal. Aí Jesus falou: Marta, retirai a pedra, não só a pedra do túmulo, mas a pedra da dúvida. Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que esteja morto, crendo em mim, vivereis. Basta você ter fé, meu irmão. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o seu problema, mas tenha fé em Jesus. Jesus, ele vai além da medicina. Jesus, ele vai aonde o homem não vai. Basta você ter fé e andar em obediência e buscar o reino de Deus e a tua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. E outra coisa, essa mulher aproveitou a oportunidade dela para tocar na orla de Jesus. Jesus estava indo resolver o problema de Jairo. Ela aproveitou a oportunidade, e a oportunidade que nós temos foi através de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Não perca essa oportunidade. Tem muitas pessoas que partiu sem a salvação porque desperdiçou a oportunidade de consertar a vida diante do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família. Guarda essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe. Amém? E fica na paz do Senhor Jesus. Amém?